como fogo, como brasa. Então, quando Isaías vê esta cena maravilhosa no céu, ele sente um temor, ele sente medo, porque tem um ditado que quem vê Deus morre. Então ele falou: vou morrer porque estou vendo Deus, vou morrer. E sou um pecador. Aí imagina o medo que é. Ele imaginou o anjo da morte chegar agora só para animar. Você vê o anjo da morte aí e fala dele? Fala assim: estou ferrado, nem confessei ainda. Por isso que eu digo a vocês, deixa sempre se confessar. Então, quando ele viu e ele lembrou deste fato, então veio um anjo lá do trono do Senhor, com um pouco da glória do Senhor, chamado de brasa de fogo, tocou nos lábios dele e disse: esta brasa vai perdoar teus pecados, porque é o medo dele, e vai te purificar. Então, puro, ele pôde escutar o Senhor. Eu tenho falado para vocês esses dias de escutar o Senhor. Olha, aquilo que diz a palavra, né? Isaías estava lá, ele não ouvia o que os anjos diziam, ele só via a cena. Mas quando aquela brasa de fogo da glória do Senhor perdoou seus pecados e purificou aquele homem, ele escutou o que estava sendo dito naquele momento de louvor. E a voz dizia para ele: a quem eu vou enviar? Olha a bênção como é grande. Olha nossos filhos que não estão aqui, nossos amigos, quantos já saíram, quantos hoje odeiam o Senhor. Hoje mandaram para mim no Instagram, duas coisas mandaram. Uma lá do Vaticano, um grupo invadiu o Vaticano, pegou as cruzes, jogou no chão, pegou a toalha do altar, jogou no chão. É a igreja que está sendo desafiada hoje pelo demônio, como já foi no passado. É que nós passamos um tempo de paz. O demônio parecia que estava dormindo, mas agora ele acordou, maneira de dizer, porque sempre ele esteve por aí, mas agora o ataque já não é mais uma coisa sutil. Então os encontros de igrejas, e não me lembro bem o nome da cidade agora, uma igreja linda, 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 toda pintada de cima a baixo, abandonada, fechada a igreja, porque não tem católicos mais lá. Ali o mundo tomou completamente conta. E pensa que a cidade se acabou, não, a cidade também é linda, está cheia de gente, mas ninguém mais é católico. Todos perderam a fé. Todos perderam a fé naquela cidade. E aí o que é que Isaías escutou? A quem eu vou enviar? E naquele momento, Isaías se enche do amor a Deus e diz: pode me enviar. E é por isso que a gente vê também no Evangelho Jesus chamando aqueles homens, eram 3, os primeiros, Pedro, Tiago e João, estavam ali pescando, tinham suas vidas, suas vocações, eram pescadores. Aqueles homens ganhavam vida pescando. O Senhor primeiro fez uma pregação, atualizou quem é Cristo. A segunda leitura vai dizer quem é o Senhor. Deus, quando chamou Paulo, antes de chamar Paulo, já tinha chamado os 12, 72, 500, já tinha chamado um monte, mas ainda precisava de mais gente. Então chamou Paulo. Aqueles que ele chamaram primeiro viviam ali, perto de Jesus mesmo, na cidade de Jesus, nos arredores de Jesus. E chamou Paulo. E para onde mandou Paulo? Para bem longe. Lá também tem meus filhos. E Paulo vai dizer: o que é que eu ensinei, o que Cristo me passou? O que é a Eucaristia, a morte, a verdade da morte e da ressurreição. Que Cristo, quando ressuscitou, apareceu ali, apareceu ali, apareceu ali, e da fé. É o nosso credo. Aqui a segunda leitura repete para nós o credo. Então a palavra de hoje, a liturgia de hoje é muito importante para nós, porque atualizando para o tempo de hoje, vamos olhar lá fora. Quantos já se batizaram nesta igreja? Muitos.
E quantos ainda não se batizaram? Todos não são filhos de Deus? O Senhor nos chama todos a ser santos, os que se batizaram e os que não se batizaram. O Senhor não morreu por todos, não derramou o sangue por todos. A quem Ele vai enviar? Aqui mesmo na nossa cidade de Franca. Porque, levando em conta o número que nós somos e quantos vão à missa do fim de semana, são poucos. E por que não vão? Pode ser que muitos já tenham perdido a fé, eram católicos e deixaram de ser, outros porque os pais não eram, não batizaram. Hoje tem muita gente adulta se batizando, mas também é pouco os que se batizam adultos, mas tem muitos que não são batizados. A quem o Senhor vai enviar? Então escuta a voz do Senhor, porque hoje é um dia vocacional. E não é aquela vocação para a gente poder ganhar dinheiro, é a vocação à santidade. E Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu vai pescar homens e não mais peixes. É como se dissesse: vai salvar as pessoas, porque a tua salvação depende deste trabalho de salvar almas. Santa Teresinha, ela tem uma grande missão, uma missão de salvar almas. E tem um movimento que tem em muitos lugares de rezar por os pecadores de coração mais duro. Santa Teresinha, enquanto missionária, adotou um preso perigoso, e ela falou, ela não podia sair do convento, porque era de clausura, e nisso a gente vê qual é a missão daquele povo, porque nós temos muitas vocações, mas e a vocação de rezar pelos pecadores? E a vocação de rezar, de fazer o sacrifício da missa? Olha quanto o mundo tem. Quem vai dar sacramentos? É importante, muito importante a vocação ao matrimônio, mas também é importante a vocação de ser padre, é importante também a vocação de ser freira. Santa Teresinha conseguiu tirar muita gente da cadeia, trazer para a vida muitos pecadores. Uma mãe que reza pelo seu filho, para que ele não se perca neste mundo, está fazendo uma grande missão, mãe e pai. Mas não é só chegar e dizer: Senhor, está aqui meu filho, toma conta, não, é pôr o joelho no chão mesmo. Pedro, para poder salvar a muitos, morreu na cruz. Tiago, para morrer a muitos, morreu na cruz. Santa Teresinha, para salvar muita gente, morreu de tuberculose, porque ela fazia grandes sacrifícios. Ela não comia por longos dias. O trabalho de ganhar dinheiro é difícil, mas não é tão honroso quanto o trabalho de salvar almas, porque o trabalho para salvar almas exige tudo de nós, como exigiu tudo de Cristo. Vocês pais têm essa missão de dar aos vossos filhos a vida eterna. E vocês que estão hoje participando desse batismo, já escutei bem. Precisa dar tudo. A missão do padrinho é ajudar os pais. Por isso, aquele que é padrinho não vem na missa, não reza, não oferece sacrifício, que trabalho faz? Se foi chamado para dar a vida, para ajudar os pais a salvar aquela criança. Um padrinho, aqui se tiver algum, escute bem. Um padrinho que não reza, que não vem na missa, que não oferece sacrifício, porque pegou então esse serviço a Deus? Você não é capaz de cumprir? Você não ama o Senhor? Pense que para salvar uma alma é como levantar cedo e ir trabalhar o dia inteiro, cansar, e depois vir para casa e se dormir e pegar o salário. Para salvar uma alma, tu tens que dar a tua vida. Porque pensa que o demônio desiste. Todo pai e padrinho, como a igreja e como Jesus, luta contra o mal. Porque tu queres salvar a alma do teu filhado, tu quer pai e mãe, a alma do teu filho, e o demônio quer tomar a alma.
Cristo morreu para dar a vida a todos nós, mas o demônio quer tomar a vida que Ele te dá. Não é uma vocação fácil, porque todos aqueles que pegaram esta vocação que o Senhor deu, todos eles sofreram muitos. Alguns foram mortos, decapitados, assassinados de muitos modos. Outros pegaram doenças que naquele tempo não tinham cura. Outros sumiram. Mas todos honraram esta vocação batismal. Quando terminar a missa, o padre vai dizer: ide em paz e que Deus nos acompanhe. Todos nós temos essa missão. Faça a missão de salvar a alma na sua casa, entre os seus. Pensa que é um trabalho fácil. Vocês que já vivem esse modo de ser, já sabem que não é tão fácil. Ide para os bairros onde vocês moram, anunciar Jesus. Lá no teu trabalho. Seja cristão como Paulo. Lá no teu trabalho. Na tua vida cotidiana. No jogo de futebol, em todo e qualquer lugar, nós somos chamados a cumprir essa missão, de chamar outras pessoas. E quanto mais a gente trabalhar e conseguir salvar almas, mais a nossa vocação se aperfeiçoa. A gente pode se aperfeiçoar de muitas maneiras, rezando bastante, confessando sempre, comungando todos os dias. Mas essa missão não é substituída pela vida sacramental. Todos nós, como fomos batizados, recebemos a missão de ser sacerdotes, profetas e reis. Pelo batismo que temos, somos profetas. Pelo batismo que temos, somos missionários, somos pastores. Vamos ficar um pouquinho em silêncio e deixar que essa palavra do Senhor penetre em nossos corações, e como lá em Isaías escutou a voz do Senhor: